Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, vamos primeiro relembrar qual foi a tarefa da aula passada. Na aula passada vocês lembram que a gente discutiu um pouquinho sobre os super-heróis, a história dos super-heróis, e foi dada uma tarefinha para vocês que era a seguinte: era para vocês criarem um super-herói, lembrando daquelas características que eles seguem, e desenhar, escrever o nome, escrever quais são os poderes, qual é a fraqueza, o que esse super-herói gosta de fazer no tempo vago, E aí, provavelmente vocês já fizeram essa atividade e eu recebi um vídeo de um aluninho lá da escola Maria Vitória, e ele já mandou para mim como é que ele imaginou esse super-herói. Vamos dar uma olhadinha? Oi, meu nome é Arthur, sou da escola Maria Vitória Braga Ramos. Esse daqui é minha mulher Falcon, e ela é metade mulher e metade falcão. Ela solta fogo, ela olha no escuro e voa. Ela combate o mal, meteoros alienígenas, e tchau. Viram que legal a super-heroína que o Arthur criou? E vocês já devem ter feito coisas muito interessantes também, Os professores de vocês vão adorar ver essas ideias e toda essa criatividade que vocês tiveram para essa atividade. E obrigado pela Escola Maria Vitória por ter enviado aí esse vídeo do aluninho para que a gente pudesse colocar nessa aula, tá? Então vamos prosseguir. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os super-heróis e as super-heroínas da vida real. A gente viu na aula passada os super-heróis que não existem, que existem só na imaginação. Vocês criaram um super-herói também, que aí foi fruto da imaginação de vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre os super-heróis da vida real. É claro que esses super-heróis, eles não têm os superpoderes, que os super-heróis aí das histórias possuem. Mas eles também desempenham funções que muitas vezes salvam vidas, salvam pessoas de atitudes erradas, e a gente vai falar sobre 2 desses super-heróis. Então analisem essa imagem que está aparecendo aí na tela. Vocês estão vendo vários profissionais aí que são aí representados como super-heróis da vida real. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, então? O objetivo é ler, analisar e interpretar textos do gênero depoimento, que narram vivências e histórias de profissionais que são super-heróis e super-heroínas na vida real. Então a gente vai falar sobre esse tema dos super-heróis aí da vida real com aí o gênero textual depoimento. A gente vai aprender um pouquinho sobre esse gênero, E eu começo com uma pergunta para vocês. Você conhece um super-herói ou uma super-heroína da vida real? Pensa aí. Quem será que pode ser considerado um super-herói, uma super-heroína da vida real? Lembrem, daquilo que é o básico. Um super-herói possui um superpoder. No caso da vida real, esse superpoder, ele não é um superpoder fantasioso, Não é um poder de correr muito rápido, de fazer tempestades, enfim. É um poder mais singelo, que pode ser uma atitude boa, pode ser uma situação em que essa pessoa tenha ajudado, Pode ser, por exemplo, a mãe, o pai, um familiar, um médico, ou mesmo o professor, que ensinou a ler, que ensinou a escrever e todas essas questões. Então pensa aí num super-herói da vida real e escreve o nome desse super-herói. Pode ser o nome da pessoa, o nome da profissão, a depender aí do que vocês imaginarem. Escreve aí bem bonitinho, lembrando que também é um nome, então vocês precisam usar a letra maiúscula, Bom, eu conheço vários super-heróis da vida real e eu vou mostrar para vocês 2 deles. A gente vai conversar sobre 2 deles aqui na aula, que são os profissionais da saúde e os educadores, os professores, as pessoas que trabalham nas escolas aí para prestar toda a assistência educativa para os alunos. Então a gente vai começar primeiro pelos profissionais da saúde. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento onde a saúde é o principal assunto de todo o mundo, na verdade, de todo o globo terrestre. Todas as pessoas estão falando sobre o problema do coronavírus e as pessoas que estão atuando aí na linha de frente no combate a essa doença são os profissionais da saúde, E é importante que a gente lembre que os profissionais da saúde não são somente os médicos,
são todas as pessoas que trabalham dentro desses espaços, né? São os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, as pessoas que ficam na recepção do hospital, as pessoas que fazem a triagem, as pessoas que limpam os lugares, porque todas essas pessoas, elas se expõem a um alto aí, nível de risco, né, de contaminação. Se já é perigoso a gente andar por aí, pela cidade, por exemplo, e se contaminar pelo coronavírus, que dirá no hospital, que é o lugar onde as pessoas vão para buscar apoio, né? Às vezes elas estão com sintomas, às vezes elas estão com a doença mesmo. Então vamos ver o que o texto fala aí a respeito dos super-heróis e das super-heroínas aí, os profissionais da saúde. Então, em tempos de pandemia, heróis anônimos despontam em hospitais, laboratórios, pronto-socorros, centros de pesquisa, farmácias. São farmacêuticos, médicos, enfermeiros, socorristas, cientistas, entre tantos outros profissionais da saúde que têm se dedicado ao combate do coronavírus. Um sinal do reconhecimento da população são os aplausos dos profissionais de saúde realizados nas janelas das sacadas de várias cidades do mundo. Isso aí vocês já viram na TV provavelmente, né? Quando uma pessoa sai de dentro do hospital, quando ela se cura do coronavírus, os profissionais aplaudem as pessoas, aplaudem os médicos e os enfermeiros, enfim, todas essas pessoas, porque é uma atitude muito bonita. Então vamos ler um depoimento aqui de um profissional da saúde? Prestem atenção nessa leitura aí e acompanhem com o professor. Estou fisicamente cansada porque os dispositivos de proteção machucam. O jaleco me faz suar e, uma vez vestida, não posso mais ir ao banheiro ou beber água por 6 horas. Estou psicologicamente cansada e, como eu, todos os meus colegas estão na mesma condição. Há semanas, mas isso não nos impedirá de fazer o nosso trabalho como sempre fizemos, relata a enfermeira. Continuarei a tratar e cuidar de meus pacientes porque sou orgulhosa e apaixonada pelo meu trabalho. Então, esse é um depoimento. Uma enfermeira escreveu sobre a situação dela diante aí, né, do caso do coronavírus, dessa nova vivência, dessa nova realidade que se apresentou nos hospitais. Bom, agora passando um pouco dos profissionais da saúde e vindo para os profissionais da educação, vocês podem estar pensando assim, tá, mas os professores são super-heróis? Será que os professores são super-heróis? O que vocês acham? Eu sou meio desconfiado para falar, né? Porque eu sou professor, então não quero parecer convencido aí. Mas o que vocês pensam? Será que essas pessoas que se dedicam tanto para ensinar vocês, que têm longas horas de trabalho, que têm uma remuneração que não é tão boa assim, né? Será que essas pessoas são super-heróis? Será que elas trabalham pelo dinheiro? Acho que não, né? Porque se fosse pelo dinheiro, o professor não trabalharia nessa profissão, buscaria uma outra coisa, né? Então os professores são apaixonados pela profissão. E nesse momento da pandemia também está sendo um desafio gigantesco para todos os professores se reinventarem e conseguirem dar aula para vocês de uma forma muito diferente, uma forma que ninguém pensava. Olha só, eu sou professor já faz um tempinho aí, quase 10 anos, e eu nunca tinha imaginado que eu ia estar aqui na frente da câmera dando aula pela TV. Então, não só eu, mas vários professores estão aí trabalhando de uma forma muito diversificada para conseguir ensinar vocês, para que vocês tenham aí o conhecimento e não fiquem estagnados nisso, né? Vamos ver o que o texto fala sobre os educadores? A pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, alterou a dinâmica das escolas, que estão tendo que realizar atividades à distância desde meados de março. Meados significa início, desde o início de março. Essa mudança exigiu que os educadores adaptassem sua rotina doméstica à nova forma de trabalho, o que nem sempre é fácil. Muitas escolas, para evitar que os alunos sejam prejudicados, implementaram plataformas e estratégias de ensino à distância para que todos possam continuar estudando durante o período em que não podem sair de casa. Então a gente sabe que as crianças não podem sair de casa, né? Existem muitos professores que inclusive fazem parte do grupo de risco, também não poderiam ir mesmo que as escolas estivessem abertas. Então o que é dito pra gente agora é que o seguro é ficar em casa. Então os professores estão com uma nova realidade, eles também estão trabalhando de casa, assim como vocês aí estão estudando, né, na casa de vocês, em uma nova realidade. Vamos ver um depoimento de uma professora aqui, o que ela diz sobre essa experiência nova aí que a Covid trouxe? Para mim, gravar vídeos é muito difícil. No começo, eu chorava porque não conseguia. Queria um contato pessoal com as crianças. É difícil pensar na educação infantil à distância, conta a professora Thaís de Paiva Fonseca, de Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. Olha aqui que interessante, né? As crianças pequenininhas, as bem pequenininhas lá da educação infantil é muito mais dificultoso ainda para dar aula, né? Pensa, pela televisão, às vezes as crianças não conseguem se concentrar por tanto tempo, né? E esses professores, essas professoras estão sentindo essa falta de estar próximo das crianças. Então, esse é um depoimento que mostra aí as angústias de uma professora que teve que aí dar um novo jeito, né? Uma nova cara para a metodologia, para dar aula, para poder alcançar os pequenininhos dela, né? Bom, vamos prosseguir. Então, a gente viu aí 2 textos, né?
o texto informativo com uma complementação, com um depoimento, lá o depoimento da enfermeira, e depois o depoimento da professora da educação infantil. Então, esse gênero textual se chama depoimento. Vamos ver o que é depoimento, então? O depoimento é um tipo de texto, como a gente viu, que relata uma situação. Então, aí a gente tem agora o foco só nos 2 depoimentos que vocês estão vendo na tela. A gente já leu os 2, só para vocês observarem. Então, dá para a gente ver que é um texto curto, com poucas linhas, né, que não é com tantas informações. As pessoas estão falando delas mesmas, de situações que elas vivem. Então, essa é a principal característica do depoimento. É algo que a gente escreve sobre a gente, sobre uma coisa que a gente passou, que a gente está passando, né? Uma memória ou uma realidade atual, como essa questão da Covid-19. Então, qual que é o conceito aí de depoimento? O gênero depoimento é um recurso textual muito utilizado hoje em dia nas redes sociais, mas também é utilizado em reportagens, entrevistas e aí outras formas de texto. Expõe opiniões, fatos, angústias ocorridas na vida de alguém. Então, as pessoas podem aí escrever muitas coisas através de depoimento. Vamos ver quais são as características? Então, o depoimento ele é sempre escrito em primeira pessoa, ou seja, sou eu falando de uma vivência minha. O eu vai estar muito presente ali, né? A pessoa vai estar falando sobre uma situação dela ou do grupo do qual ela faz parte. Por isso é a primeira pessoa. Também existem relatos dos fatos marcantes para o narrador. Ou seja, a pessoa não vai fazer um depoimento sobre uma coisa à toa, né? Ela vai falar sobre algo importante para ela, como os depoimentos que a gente viu agora há pouco. Os episódios são verídicos, então os depoimentos eles não contam histórias falsas, ou pelo menos não poderiam contar, né? Esses depoimentos que a gente leu são histórias reais, e também tem fragmentos aí da memória pessoal do narrador, que são aquelas coisas que as pessoas guardam na memória ou as vivências do dia a dia. Quais são as características desse gênero? Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa, narrador em primeira pessoa, em geral o protagonista, ou seja, então a professora está falando de uma vivência dela, de escola, né, como educadora, da enfermeira dela como uma pessoa que está atendendo no hospital. Os elementos básicos, então, do depoimento são a sequência de fatos, as pessoas, o tempo, o espaço e o enredo. Também tem ali quem vivenciou a história, né? Que sempre é a mesma pessoa que fará o depoimento. Não tem como eu escrever um depoimento, por exemplo, sobre uma vivência de dentro do hospital, sendo que eu não trabalho lá. Como é que eu vou falar sobre a vida de um enfermeiro, de um médico, né? Eu não tenho aquela vivência, eu não tenho aquele lugar de fala. Então, eu não posso falar sobre aquilo. Eu vou escrever um depoimento sobre algo que eu conheço, sobre uma questão que está ligada à minha vivência. E as temáticas são bastante variadas, não tem um único tema. As pessoas podem fazer depoimento daquilo que elas quiserem, né, seguindo esse padrão aí das características. Então, vamos fazer um exercício agora? Vamos identificar as características do gênero em um depoimento? Vamos olhar aqui que depoimento que é esse. Então, eu trouxe o depoimento de uma professora da rede aqui do municipal. Essa professora se chama Flávia, é uma amiga minha, já trabalhei com ela com muito tempo, e ela é uma professora que também está sentindo muito falta dos alunos. Vamos ver o que ela falou? Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, foi um grande desafio para todos. Não estar perto para explicar, orientar e interagir com os nossos alunos parece reduzir a força da nossa ação de ensinar. Porém, com a distância, algo positivo aconteceu. Tanto os professores quanto a própria escola retomaram a sua importância na sociedade. Tem sido incrível receber palavras de reconhecimento e valorização. Enfim, tomara que a gente possa, em breve, retornar às salas de aulas com todos e em segurança. Então, esse foi o depoimento da professora Flávia, um depoimento gravado ao contrário daqueles que a gente leu. Mas o professor trouxe aqui, então, para a gente conseguir identificar os elementos, a transcrição desse depoimento, ou seja, as falas da professora escritas para a gente ler e tentar encontrar aí as características. Vamos observar? Então, eu vou reler aqui para vocês. Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, tem sido um grande desafio para todos nós. Não estar perto para explicar, orientar e interagir com nossos alunos parece diminuir a força da nossa ação de ensinar. Porém, com a distância, aconteceu algo positivo. Tanto professores como a própria escola retomaram a sua grande importância na sociedade. Tem sido incrível rever as palavras de reconhecimento e valorização. Enfim, tomara que possamos voltar em breve para as nossas salas de aula com todos e em segurança. Então vamos ver agora se tem as características do gênero textual? A primeira delas. Existe uma narração de forma breve em um fato específico vivido pela pessoa?
O que vocês pensam aí? Marca lá no caderno, sim ou não? Será que a professora está falando sobre uma questão, uma vivência dela? Dela mesma? Ela está falando sobre uma situação que ela está passando? Quem colocou sim, respondeu certo, né? A professora está falando sobre a vivência dela enquanto educadora. Vamos ver a característica 2. O narrador deu o depoimento em primeira pessoa? Olha no texto. Ah, muito bem, vocês são muito espertos, né? Olha a professora falando ali, ó, tem sido incrível rever as palavras de reconhecimento, tomara que possamos voltar em breve. Tudo isso mostra que ela escreveu o texto em primeira pessoa, que é uma característica dos depoimentos. Então tá certa a resposta para quem colocou assim. Possui elementos básicos como sequência de fatos, de pessoas? Sim, né? Marquem sim aí no caderno. Por quê? Porque a professora está falando sobre uma nova vivência, um novo formato. Então tem uma sequência de fatos. Ela está falando de um período que mudou de repente, né? Antes a escola funcionava de um jeito, hoje a educação já está funcionando de outro. Então tem uma sequência de fatos aí e tem as pessoas com as quais ela se refere, que são os alunos, que são os demais professores. Então tá certinha quem colocou sim aí no caderno. Vamos ver a próxima? Quem vivenciou a história é a mesma pessoa que faz o depoimento? A professora Flávia está falando sobre um estranho, sobre uma outra pessoa, ou ela está falando sobre a vivência dela? Isso a gente já respondeu, né? Então marca sim aí no caderno. Sim, a professora está falando sobre, ela é a mesma pessoa que faz o depoimento, está falando sobre uma vivência dela. E a última perguntinha, o depoimento possui uma temática? Qual é o tema desse depoimento? Na verdade tem 2 temas principais, né? Quais são eles? Tenta aí adivinhar, pelo menos um deles. Marca aí no caderno. Ah, isso mesmo, vocês são muito espertos. Quem marcou aí que o depoimento da professora fala sobre a Covid-19 e sobre a educação nesse período de pandemia, acertou. Então, essa é a resposta correta. O depoimento que a gente viu da professora mostra todos os elementos do gênero textual depoimento. Vamos prosseguir aqui então. Vamos relembrar então agora o que a gente estava falando lá no comecinho da aula, que é sobre super-heróis, né? Vocês lembram as características dos super-heróis e das super-heroínas? Vamos ver aqui. Todos eles possuem um nome, que é diferente do nome real deles, né? Porque eles geralmente escondem aí a sua identidade. Todos eles têm poderes, um poder ou mais poderes. Todos eles têm fraquezas, aquelas coisas que eles não conseguem lutar tão bem contra. E também existe o traje, que é a coisa mais bacana de toda a experiência visual de uma personagem aí das histórias, né? Agora vamos olhar aqui, os educadores. Será que os educadores têm um nome, pensando que eles são super-heróis da vida real? Sim, né? O nome são vários, na verdade, mas o nome da profissão é professores. Qual é o poder, será, dos educadores? Pensa aí, qual é o poder que o professor tem para fazer na vida de vocês que estão aí em casa ou quando vocês estão na escola? Ah, isso mesmo, o poder é de mudar as pessoas que podem mudar o mundo. Ó, até o professor utilizou aqui uma frase de Paulo Freire. Por quê? Porque a educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas. Então o professor, quando ensina vocês, ele deseja que vocês se tornem pessoas melhores, que cresçam, né? E aí se comportem de uma forma muito boa, muito civilizada, democrática, que respeita as pessoas, respeita o próximo, né? Essa é a função da educação, tornar a gente mais humano. Então os professores, eles mudam sim as pessoas, mudam todos nós. Qual que é a fraqueza dos professores, será? Pensa lá na sala de aula, quando o professor às vezes está ensinando e acontece uma coisa ruim, que às vezes ele está explicando com a maior alegria, planeja a aula de um jeito bem bacana, mas de repente tudo vai para o chão, né? Tudo acaba, aquela empolgação e tudo mais. O que será que pode ferir um professor? O que é uma fraqueza do professor no dia a dia da sala de aula? Quem será que respondeu aí? Ah, ó, eu coloquei 2 coisas aqui. A falta de educação, às vezes, é uma coisa que os professores... às vezes não, né? Nenhum professor gosta de falta de educação. Os professores gostam que os alunos respeitem, né? Assim como eles respeitam os alunos. E a desvalorização, essa é uma fraqueza dos professores. Porque, às vezes, os professores... eles querem fazer tantas coisas, né? Mas o salário é baixo, não consegue comprar recursos e tudo mais para poder ampliar aí as possibilidades para ensinar as crianças. E qual que é o traje típico do professor? Olha essa figurinha que eu coloquei para vocês aí na tela do professor Otônio. Ele é um professor lá de uma história também que fala sobre super-heróis, né? Mas nesse caso aqui, sobre as meninas superpoderosas. Foi ele que criou as meninas superpoderosas. Que roupa que ele está usando ali? Isso mesmo, um jaleco. Então esse é o traje do professor geralmente. E além do jaleco, os professores utilizam várias coisas, né? Por exemplo, eu estou usando aqui um transmissor, tem computador, tem a tela da TV. Quando a gente está trabalhando na escola mesmo, tem o quadro, tem o giz, tem os livros. Então todas essas são as ferramentas aí desses super-heróis que são os professores.
E no caso dos profissionais da saúde, vamos fazer o mesmo exercício? Como que é o nome dessas pessoas aí? Fácil, né? Muito bem, eu sei que vocês acertaram. Então, são os médicos, são os enfermeiros, são os recepcionistas, as pessoas que trabalham na limpeza, todas as pessoas que trabalham aí com a saúde. Qual é o poder dessas pessoas que trabalham dentro dos hospitais? Fácil também, né? Esse é um poder aí que é um poder muito bonito também, que é o poder de cura. Às vezes não consegue curar, mas busca um tratamento, diminui as dores. Então as pessoas quando vão para o hospital, elas estão buscando ajuda, né? E os médicos, as enfermeiras, enfim, todos os profissionais da saúde, eles buscam ajudar as pessoas. Qual que é a fraqueza dos médicos? As longas horas de trabalho, os riscos à própria saúde, como o professor falou, o coronavírus ele expõe, né, os médicos a um nível muito maior aí de exposição ao Covid, né, eles podem pegar isso de forma muito mais fácil do que a gente que não está dentro do hospital. E o traje é o mesmo traje dos professores, o quê? O jaleco, né, e as máscaras hoje em dia. Então, essas são as coisas parecidas aí desses dois super-heróis aí, tanto os profissionais da saúde quanto os profissionais da educação, os professores. Bom, a gente viu então quem são esses professores, quem são esses super-heróis da vida real, mas existem muito mais, tá? Agora a gente vai encontrar informações explícitas e informações implícitas nesses depoimentos que a gente acabou de ler. O que será que significa informação explícita e informação implícita? Vamos ler o conceito? Bom, então uma informação explícita é uma informação literal. Se vocês lembrarem daquela aula que o professor deu lá sobre o sentido figurado, sentido real e sentido figurado, vocês vão lembrar dessa palavra, literal. Literal é o sentido que está no dicionário, ou seja, é o significado real das palavras, né? Então é a informação literal que está escrita de forma clara no texto. Então é aquela coisa que a gente não pode questionar, que é daquele jeito que está lá. A gente já vai ver um exemplo. E a formação implícita é uma formação que está subentendida, é uma formação que está escondida no texto, ou seja, que não está escrita de forma clara ali no texto. Para entendermos, precisamos de conhecimentos prévios sobre as situações das pessoas envolvidas. Eu acho que vocês devem estar com bastante dúvida em relação a esse assunto, né? São nomes complicados, informação implícita e informação explícita. Vamos ver então agora em exemplos o que significa cada um? Então aqui eu trouxe de novo o depoimento da professora Flávia. Vamos ver esses dois trechinhos do depoimento dela, né? Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, tem sido um grande desafio para todos nós. Então, nesse trecho, a gente tem uma informação explícita, ou seja, uma informação que está bem clara ali. O que a professora está querendo falar para todo mundo? Que dar aulas na pandemia tem sido um grande desafio, ou seja, não tem sido uma tarefa fácil. Né? A gente não pode olhar para ali e pensar que a professora está falando que é algo que está sendo algo muito fácil para ela. Pelo contrário, ela está deixando claro ali no texto que não está sendo fácil trabalhar dessa maneira. Né? Então, isso é uma informação explícita. Quando a gente lê, a gente já reconhece o que a pessoa que escreveu ela está querendo dizer. Vamos agora olhar a informação implícita, que é um pouquinho mais complicada. Porém, com a distância, aconteceu algo positivo. Tanto professores como a própria escola retomaram a sua grande importância na sociedade. Opa, peraí, por que será que a professora está dizendo que foi retomado a grande importância dos profissionais da educação na sociedade? Talvez alguns de vocês tenham ideia, talvez outros não. Eu entendo o que a professora está dizendo, porque eu estou escutando um punhado de barbaridade aí no meio das mídias, né? Pessoas falando que os professores não querem trabalhar, que os professores são bando de folgado, e aí entre outras palavras aí bem complicadas, né? Então a professora, ela está querendo dizer, na realidade, né, implicitamente, que a sociedade compreendeu a real importância da educação, pois sem a escola, né, o processo de ensinar, de aprender, de aprendizagem se torna muito mais dificultoso, tanto para os alunos que precisam se esforçar muito mais, quanto para os pais que precisam orientar e acompanhar mais de perto a tarefa dos estudantes. Então antes, vocês lembram que vocês levavam uma tarefa para casa um dia da semana, geralmente na sexta-feira, né? Então os pais precisavam sentar com vocês ali no final de semana, fazer uma tarefinha tranquilamente. Agora não, agora eles precisam atender que vocês assistam às aulas, eles precisam acompanhar, caso vocês tenham dúvida, eles precisam pesquisar. Então é disso que a professora Flávia falou ali no depoimento, né? Essa é a informação implícita, que a sociedade agora está entendendo de fato qual é a valorização dos professores, né? Isso é um pouco ruim, se for pensar, porque demorou muito tempo para isso acontecer, né? Os professores são muito importantes, afinal, nenhuma profissão existe sem que haja um professor para ensinar algo, né? Bom, agora é a vez de vocês. Eu tenho aqui mais dois trechos
agora são de depoimentos que a gente viu lá no comecinho da aula, para vocês tentarem localizar aí qual é a informação explícita e qual é a informação implícita. Eu vou ajudar vocês, prestem atenção na leitura. Estou fisicamente cansada porque os dispositivos de proteção machucam. O jaleco me faz suar. Então aqui nós temos uma informação explícita. Qual é essa informação que essa enfermeira quis passar aí nesse trechinho, né? Olha bem, ela está fisicamente cansada, ou seja, o corpo dela está cansado, né? E ela também, os dispositivos lá de proteção que ela utiliza contra a Covid, eles machucam ela, né? Então a informação explícita é a seguinte: a profissional está cansada, pois os equipamentos de segurança machucam, né? E a carga horária deles de trabalho está muito pesada. Essa é uma informação explícita, está clara no texto. Agora vamos ver o trecho de baixo com a informação implícita. Continuarei a tratar e cuidar dos meus pacientes porque sou orgulhosa e apaixonada pelo meu trabalho. Se a gente não tivesse lido o depoimento inteiro anteriormente, talvez a gente não soubesse sobre qual tipo de trabalho essa enfermeira está falando, né? Então, uma informação que é implícita dentro desse fragmento aí do depoimento é que essa profissional é uma profissional que está orgulhosa e apaixonada pelo que ela faz, que é a medicina, que é a enfermagem, né? Então, na escrita do depoimento, ela não fala em momento algum, né, que ela é uma enfermeira ou que ela é uma médica ou algo do tipo. Mas está implícito porque ela está falando sobre a vivência no hospital, sobre os plantões que ela faz e tudo mais, né? Então, não está claro dentro do texto que ela não fala de forma clara que ela é uma médica, que ela é uma enfermeira, porém, quando a gente lê, a gente reconhece a profissão através do relato que está ali no depoimento, né? E isso é uma informação implícita, uma informação escondida. A gente precisa ver os elementos dali, né? Quem que está usando equipamento de segurança? Né? Aqueles quase que capacetes, né? Aquelas roupas, todas as luvas, enfim, todas essas coisas hoje. Quem usa tudo isso? Nós, do dia a dia, a gente usa só a máscara, né? A máscara e toma os cuidados ali com álcool em gel e tudo mais. Mas os médicos, eles vestem ali uma roupa aí que cobre o corpo praticamente inteiro para eles não terem contato com o coronavírus. Então, a gente sabe quem são essas pessoas que utilizam esse tipo de equipamento e a gente lê o fragmento ali onde fala sobre as dificuldades disso. Então, a gente conecta a ideia. Né? Apesar dela não falar que é uma médica, a gente entende que é aí uma profissional da saúde por essa questão, tá? E agora chegou a hora de a gente ver qual que é a tarefa de casa, né? Então, na aula passada, vocês receberam aquela folhinha, né? A gente reviu já ali no comecinho da aula uma atividade pronta do que foi solicitado, que era para vocês inventarem aí, criarem um super-herói. Agora, né, que você já conhece alguns tipos de super-herói da vida real, né? A atividade 1 é a seguinte: você conhece algum herói ou heroína da vida real? Um professor, uma professora, um médico, um enfermeiro, enfim, alguém que tenha marcado sua vida através do trabalho que desenvolveu ou uma boa ação que prestou? Então, no caderninho de língua portuguesa, vocês vão escrever um depoimento contando sobre essa experiência. Lembrando que depoimento é algo que você vai falar sobre uma experiência tua. Então, por exemplo, eu vou lembrar de uma situação que eu vivi quando eu era criança, né? Eu lembro de uma vez um gatinho ter caído dentro de um bueiro. Eu liguei, né? Fiquei desesperado de ver o animalzinho pequenininho lá miando e eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei, fui pro telefone, liguei para os bombeiros, eles vieram, não se pesaram nem um pouco e tiraram o gatinho lá de dentro, né? Um gatinho que provavelmente iria morrer se ficasse lá. Então os bombeiros, os policiais, todos eles são super-heróis. E vocês já passaram por situações com esse tipo de pessoa, né? Então escrevam um depoimento aí que é um texto bem curtinho falando sobre essa situação que vocês passaram. E a atividade 2 é aquela atividade que vocês receberam já pelos professores, né? Que a escola enviou, que é a seguinte: agora que você, né, já criou seu super-herói ou super-heroína, imagine uma história emocionante que envolva um dia de luta contra o mal. Você pode produzir um texto em forma de história em quadrinho, um diário, um texto narrativo, enfim, use a imaginação para dar vida à sua personagem, utilize o espaço abaixo para escrever. Não esqueça do título e use a imaginação aí para dar vida para esse personagem que vocês já criaram na tarefa anterior, certo? Então, um abraço e até a próxima. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marcela, da Escola Guitil, e está aqui comigo a professora Ana Paula, da Escola Judite, e hoje nós vamos aprender um esporte muito praticado no Brasil. Esse esporte é o voleibol. Antes, vamos assistir um vídeo para entendermos melhor sobre o voleibol. Vamos assistir? Voleibol. O objetivo do jogo é passar a bola sobre a rede, fazendo com que ela toque o chão
dentro das linhas da quadra adversária e, ao mesmo tempo, evitar que o adversário faça o mesmo. Temos o vôlei de quadra, jogado na quadra, e o vôlei de praia, jogado na areia. Hoje vamos conhecer mais sobre o vôlei de quadra. William Morgan criou o voleibol em 1895, pensando em um esporte em que pessoas de todas as idades pudessem jogar, com o mínimo de contato físico para evitar lesões. No início, o jogo era praticado com uma câmara de ar de uma bola de basquete e o nome do jogo era mintonete. Um dos professores de Morgan sugeriu a mudança do nome de mintonete para voleibol. As regras básicas são 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. Entre eles, existe um líbero, jogador exclusivo da defesa, ou seja, só pode defender e receber a bola. Os jogadores poderão tocar na bola até 3 vezes antes de passá-la para o lado adversário. É proibido tocar na borda superior. É permitido defender com os membros inferiores. A partida é dividida em 3 sets de até 25 pontos, sendo que para encerrar o set deverá existir a diferença de 2 pontos entre as equipes. Caso uma das equipes vença 2 sets e a outra 1, a partida será prolongada por mais 1 ou 2 sets. Vence a equipe que conseguir ganhar 3 sets. As medidas da quadra de voleibol são 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. A altura da rede é de 2,43 no masculino e 2,24 no feminino. Os fundamentos do vôlei são: saque é o fundamento que dá início à partida e é utilizado no início de cada jogada. Pode ser realizado por baixo ou por cima. Manchete é utilizada para a recepção do saque e para a defesa de bola cortada, pois o contato com a bola é feito no antebraço, que é uma região que suporta melhor os impactos. Toque é utilizado para a recepção de bolas altas. Com o toque se faz o passe e o levantamento. Cortada é o fundamento que consiste em golpear a bola de forma rápida e precisa com uma das mãos. Bloqueio. Os jogadores que defendem a rede sobem para evitar que a bola passe para o seu lado. Os jogadores deverão se posicionar da seguinte forma: posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada vez que o time retomar a posse de bola, haverá o rodízio entre os jogadores. Quem estava na posição 1 vai para 6, quem estava na 6 vai para 5, quem estava na 5 vai para a 4, quem estava na 4 vai para a posição 3, quem estava na 3 vai para a 2 e quem estava na 2 vai para a 1. Vamos fazer alguns exercícios relacionados aos fundamentos do voleibol? Agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos fazer um alongamento para nós irmos para a nossa parte prática. Vamos lá, todo mundo em pé. Afasta um pouquinho as pernas, vai cruzar os dedos, vira a palma da mão para fora, alonga bem, arredonda as costas, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá em cima, segura em cima. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou, dobra o bracinho, segura no cotovelo, puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou o outro braço, puxou e segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá atrás, segura o braço, estica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou, estica na frente, segura, puxou, retinho o braço e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro braço, mesma coisa, puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou, junta os pezinhos, sem dobrar a perna, o máximo que conseguir, tá? Vai até onde alcançar e fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sobe, só afasta um pouquinho. Mantém a perna reta e segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi para o lado direito de vocês e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta no meio, junta devagar e vai subir bem devagarzinho. Muito bem, alongamento feito, vamos para o nosso aquecimento. Para o aquecimento, vocês vão precisar apenas de alguma coisa para demarcar o chão. Aqui nós utilizamos fita, tá? Mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E nós vamos fazer a posição que vocês viram lá no vídeo, que vocês assistiram, tá? Então, posição 1, a professora Ana tá ali, ó. Posição 2. Posição 3. Posição 4. Vocês vão fazer desta forma, tá? Como estava no vídeo. Posição 5. E a posição 6, tá? Lembrando que o rodízio se faz dessa forma como a prof mostrou ali, a prof Ana fez, certo? E vocês vão precisar também de uma bola. Pode ser a bola que vocês tiverem aí na casa de vocês. Ou vocês podem também fazer uma bola como fizemos aqui, ó. Fizemos com jornal, pode ser com papel, tá? E depois passamos uma fita para ela ficar mais durinha. Também dá para ser utilizada, ou uma bola de meia, tá bem? Nós vamos utilizar aqui esta bola de vôlei, tá bom? Mas vocês utilizam o material que vocês têm aí na casa de vocês. Como que vai funcionar o aquecimento? Eu vou falar um número, uma posição, e jogar a bola. A professora vai ter que correr no número e segurar a bola, sem deixar ela cair e devolver a bola para mim. Volta de costas, tá? Então, eu falo o número, pega a bola, ela devolve para mim, volta de costas. Vamos lá para o aquecimento? Se preparem aí e façam junto com a gente, beleza? Pronta, professora? Número 6. 5. 3. 2. 1. 4.
3. Pode mais rapidinho, professora? 5. Isto. Vocês têm que ir pensando lá. 1. 2. 6. 4. Muito bem. Aí na casa de vocês podem fazer um pouquinho mais, tá? Até vocês sentirem que aqueceu. Deu para aquecer, professora? Então, vamos para a nossa parte prática. Então, crianças, agora que já alongamos, aquecemos, vocês já sabem um pouquinho mais sobre o voleibol, o histórico, as principais regras e os fundamentos, vamos para os nossos exercícios práticos. Hoje nós vamos trabalhar com o fundamento do toque, o fundamento da manchete e o fundamento do saque. Vamos lá, professora Marcela? O primeiro fundamento que nós vamos trabalhar é o toque. O toque é um fundamento que serve para receber as bolas altas e para levantar a bola para que o colega possa atacar, né? Ou seja, de repente dar uma cortada para a quadra do oponente. Então, a posição correta das mãos, né, do corpo durante o toque é como a professora Marcela está demonstrando. Pernas afastadas, as mãos abertas, formando um triângulo. Os cotovelos, observem que as mãos estão um pouco acima da cabeça, da altura da testa, e os cotovelos eles não podem ficar nem muito fechados e nem muito abertos, certo, crianças? Então, agora com a bola, professora Marcela, para as crianças verem lá, olhem lá. O que a professora Marcela utilizou? A ponta dos dedos. Viram que a bola foi para cima? Ela levantou a bola. Então, a posição correta é o triângulo entre as mãos para segurar a bola. Então, o primeiro exercício que a professora Marcela vai fazer para vocês é na parede. Vocês podem estar fazendo ele em casa. Nós marcamos um quadrado lá na parede como uma referência e a professora Marcela vai tentar fazer toques consecutivos, ou seja, um toque atrás do outro. Vamos lá, professora Marcela, demonstrar para as crianças? Então, observem lá, ponta dos dedos, tentando acertar o alvo. Muito bem, professora Marcela. Muito bem. O próximo exercício nós vamos fazer em duplas, certo, crianças? Então eu vou lançar a bola para a professora Marcela, ela vai tocar a bola novamente para as minhas mãos e aí ela vai se deslocar, dando um passo para trás. Vamos inverter o lado, professora? Então, cada vez que ela tocar a bola novamente para mim, ela deverá se deslocar e ficando mais longe. Isso, ó, mais longe. Mais longe. Mais longe. Isso aí. Viram lá, crianças? Um exercício bem fácil de vocês estarem fazendo em casa também, certo? Agora vamos para o fundamento da manchete, crianças. Então, crianças, para executar a manchete, né, a gente também precisa observar a posição do corpo para que esses movimentos saiam corretos. A manchete, ela serve para pegar, né, as bolas que estão bem baixas. Geralmente as bolas que vêm de cortada do adversário. Então, como são bolas que vêm com bastante força, bastante explosão, né, a gente utiliza a manchete para fazer essa recepção. E na manchete utiliza-se o antebraço, não as mãos somente, crianças, porque o antebraço é uma região que suporta maiores impactos. Então, crianças, a professora Marcela vai demonstrar o movimento correto para a manchete, pernas afastadas. Lembra de flexionar, ou seja, de dobrar os joelhos, como se fosse fazer uma cadeirinha, sentar, né, crianças? Os braços estendidos, ou seja, esticados. É importante
lembrar que vocês não vão poder dobrar esse cotovelo na manchete, crianças. Uma mão sobreposta à outra, ou seja, uma mão em cima da outra. Fecha os 2 polegares encostando um no outro e a mão fica, né, o braço vai ficar, de uma certa forma, numa diagonal, né? Não podendo ficar cotovelos abertos, dobrados. Então, quando a bola vir, a professora Ana vai jogar lá, a professora Marcela vai pegar, ó. Viram lá onde que a bola bateu? Com o apoio do antebraço. Vamos mais uma vez lá, crianças. Isso. Mais uma para as crianças verem, professora. Isso. Crianças, observem também. Não pode dobrar o cotovelo na hora do movimento, porque senão a bola vai vir para o rosto de vocês. E o outro segredinho. Também não pode elevar muito os braços, porque senão essa bola vai para trás. E não é isso que a gente quer durante o jogo, certo? Então, agora a professora Marcela vai fazer o nosso primeiro exercício de manchete. Ela vai encostar lá na parede, vocês podem estar fazendo tranquilamente em casa esse exercício. Vai flexionar os joelhos, apoiar bem as costas e os ombros na parede. E vai fazer manchetes consecutivas, uma atrás da outra. Viram lá, crianças? Sem elevar muito os braços e sem dobrar os cotovelos. Isso aí. Muito bem, professora Marcela. Então, crianças, o próximo exercício nós vamos fazer também com deslocamentos laterais, certo? Então, a professora Marcela vai se posicionar do outro lado. Eu vou lançar a bola. A bola não vai vir sempre na nossa mão durante o jogo. Não é isso que o adversário quer. O adversário quer, para marcar o ponto, é colocar a bola no chão da nossa quadra. Então, às vezes eu vou jogar na direção da professora Marcela, mas às vezes eu vou jogar mais na lateral. E ela vai ter que fazer o deslocamento antes de executar a manchete. Olhem novamente a posição dela. Posição de expectativa, ou seja, a posição de espera da bola. Joelhos dobradinhos e executa a manchete. Muito bem. Isso aí, professora. E a bola retorna para minha mão. Isso aí. Viram lá quando a professora se desloca para as laterais? Isso, professora. Joelhos sempre flexionados. E sem cruzar as pernas na hora de executar a corrida lateral, né, crianças? Isso aí, professora Marcela, muito bem. Agora vamos para o terceiro fundamento, que é o fundamento do saque. Então, crianças, vamos para o fundamento do saque. A posição do corpo para o saque. Vamos lá, professora Marcela, demonstrando. O braço estendido. A mão que está segurando a bola é a mesmo lado da perna que está à frente, crianças. E a mão que vai sacar, que vai golpear a bola, é a mesma do lado da perna que está atrás, crianças. Lembrando que o saque é dado atrás da linha de fundo e que não pode pisar na linha durante o saque. Após o jogador dar o saque, ele entra em quadra para continuar o jogo. Então temos o saque por cima e o saque por baixo. Hoje vamos trabalhar o saque por baixo. São 3 formas, crianças, que vocês podem executar. Uma é utilizando esta região da mão aqui, como a professora Marcela está mostrando lá. A outra seria com a mão voltada para cima, crianças. E a terceira seria com a mãozinha fechada, que nós chamamos de copinho. Então vocês podem tentar as 3 formas e ver qual será melhor para vocês executarem o exercício. Nossa atividade agora vai ser a seguinte: a professora Marcela vai tentar sacar e aproximar a bola dos cones que estão do outro lado da rede, nas posições que nós já aprendemos lá no início da aula, crianças. Vamos lá, professora Marcela? Então, atrás da linha, faz o saque.
Isso lá, a professora sacou bem certinho, bem próximo ao cone. Mais uma vez. Olha lá. Viu que mira a joia da professora Marcela? Muito bem. Próximo saque. Mas foi na direção dos cones. Muito bem, professora Marcela. Em casa vocês podem colocar 6 brinquedinhos no chão e tentar mirar, acertar a bola nesses brinquedos. Certo, crianças? Então, crianças, o próximo exercício, vocês precisarão ficar sentados, afastar as pernas. Eu vou lançar a bola e a professora Marcela vai novamente trazer a bola para as minhas mãos, ou na manchete ou no toque. Vamos lá, professora Marcela? Então, se a bola for alta, toque. Se a bola for baixa, manchete. Isso aí. Uma variação desse exercício é ficar deitado e quando a bola for lançada, levantar e executar o movimento. Isso aí, professora. Viram lá, crianças? Então, são mais 2 variações de exercícios dos fundamentos. Caso vocês não tenham bola, não queiram fazer a bola que foi mostrada lá no início do programa com papel, vocês também podem usar uma sacolinha de plástico. Dá para fazer os movimentos de toque e de manchete, crianças. Não é por isso que vocês vão deixar de fazer os exercícios. Olhem lá, a professora Marcela fazendo toque e manchete. Então dá para fazer em casa, né, crianças, com material bem acessível. Espero que vocês tenham gostado, que pratiquem os exercícios e se divirtam. Vem aí, língua inglesa. Hello, crianças, how are you? I hope you are great. Estão animados? Eu estou muito animada. Emília aqui com vocês e hoje vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu vou contar uma história para vocês. E a história que eu vou contar está no livro A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Então, certo dia, eu, Pedrinho e Narizinho estávamos olhando o pôr do sol no sítio quando o jornal chegou. Levamos para a Dona Benta e lemos muitas notícias sobre a guerra. Ficamos tristes ao saber que tinham pessoas tão más e que muita gente estava sofrendo com tudo isso. E começamos a pensar se tinha uma solução para que a guerra acabasse e para que as pessoas não fossem tão más. Foi então que eu tive uma ideia. Pensei, e se o mundo tivesse uma sala de chaves? Como aquelas chaves de energia que ligam e desligam as funções de uma casa? Era só eu ir lá, desligar a chave da guerra e o mundo teria paz novamente. E foi isso que eu fiz. E como eu cheguei lá? Com o super pó que o Visconde tinha inventado, que era mais potente que o pó de Pirlim-Pim-Pim. Bem, lá havia muitas chaves e todas iguais. Então, eu decidi testar e abaixar uma por uma até achar a chave da guerra. Abaixei a primeira chave e um monte de tecidos enormes caíram em cima de mim. Depois eu percebi que esses tecidos eram o meu vestido. Será que o meu vestido cresceu? Não, fui eu que encolhi. Ou melhor, a humanidade inteira encolheu. Eu percebi que eu tinha feito uma besteira. Em vez de mexer na chave da guerra, eu mexi na chave do tamanho. E encolhi a humanidade inteira. Eu fiquei medindo 1 centímetro. Encontrei com o Visconde. E ele não tinha encolhido. Ele não é humano. Com o super pó, nós fomos para vários lugares do mundo ver como as coisas estavam. E realmente, a humanidade inteira tinha encolhido. E a notícia boa é que com isso a guerra tinha acabado. Mas estava tudo na maior atrapalhação. Fomos até o sítio e lá conversamos com o pessoal e decidimos voltar até a sala das chaves e deixar a chave do tamanho do jeito que estava. Assim, tudo voltou ao tamanho que era antes e a vida voltou ao normal.
Então era essa a história que eu contei. Gostaram? Espero que sim. Então, na história, o mundo estava numa guerra, como vocês tinham visto lá, e eu fui até a sala das chaves para ver se eu conseguia acabar com aquilo se eu abaixasse a chave da guerra. Mas eu abaixei a chave do tamanho, como vocês viram, e tudo encolheu, tudo ficou pequenininho, né? Nós fomos lá no sítio, a dona Bento, ela estava sentada numa caixinha de fósforo, de tão pequena que ela ficou. E eu era grande, eu era uma Emília Big, e eu fiquei uma Emília Small, né? Olhem aqui, eu tenho duas bonecas minhas, duas Emílias. Essa é uma boneca Emília Big, grande. E essa é uma boneca Emília Small, pequena, né? Então, Big, grande, Small, pequeno. Aí, são alguns termos que nós usamos no inglês para comparar tamanho, size. Size é tamanho, né? Então, essas duas palavras, big and small, que nós usamos para fazer essas comparações de grande e pequeno. Como na chave do tamanho, que tudo era big e tudo ficou small. Vamos ver um pouco desse vocabulário lá na nossa tela? Vamos lá? Então, olhem aqui, tem uma capa do livro A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, que é o livro que conta a história que eu contei para vocês agora há pouco. E nós vimos, então, os sizes em inglês, os tamanhos, né? Tamanho em inglês é size, tamanho size. E olhem lá, temos ali uma bola que é big. Olhem essa bola comparada com as pessoas, ali ela é maior que as pessoas. Então é uma bola big, grande, né? Big é grande. The ball is big. A bola é grande. Repeat. The ball is big. Agora olhem essa outra bola em comparação, olha, ela cabe na palma da mão. Então ela é pequena, ela é small, pequena, small. The ball is small. A bola é pequena. Então nós vimos small, pequeno, e big, grande, né? Olha as duas bolas da comparação. Uma cabe na palma da mão e a outra é maior que as pessoas. Então, grande, uma é pequena e a outra é grande. Big and small. Agora vamos fazer algumas comparações, só com palavras que vocês já aprenderam. Vamos comparar esses dois animais. Então, temos ali um cavalo, como que é mesmo? Um horse, very good, um cavalo, um horse. E uma butterfly, uma borboleta. Em comparação esses dois, o horse com a butterfly, o horse é big ou é small? Isso, é big, é grande, né? As pessoas montam no cavalo, um animal big, grande. E a butterfly? É small, é pequena. Então, o cavalo é big, the horse is big, é grande. E the butterfly is small, a borboleta é pequena. Aqui, dois materiais escolares. Lembra como é que é lápis? Pencil, very good. E mochila é school bag. Comparando esses dois, o lápis é big ou é small? Isso, é small, é pequeno. E a mochila é big, é grande, né? Pense que o lápis vai dentro da mochila, então em comparação com a mochila, ele é small. Então, repeat. The pencil is small. The school bag is big. Very good. Agora, como que é casa? House, muito bem. E flor? Flower, very good. A casa, ela é big ou é small? Big, very good. E a flower é small, muito bem. The house is big and the flower is small. Aqui que vocês aprenderam algumas aulas atrás. Colher, spoon, e jarra, jug. Muito bem. Comparando esses dois. A colher é big ou é small? É small, very good. E a jarra é big.
é grande. Então, the spoon is small, a colher é pequena, and the jug is big, a jarra é grande. Agora, vocês lembram das frutas que nós aprendemos aula passada? Quero ver quem que lembra. Vocês têm que lembrar porque fui eu que ensinei, né? Então, vocês têm que lembrar. Olhem lá. Como é que é uva em inglês? Isso, grape. Como é que é laranja? Orange, very good. Maçã. Apple, muito bem. Banana. Lembram lá que é bem parecido? Banana, very good. E morango? Strawberry. Então, grape, orange, apple, banana, strawberry. Vamos repetir? Repeat. Grape, orange, apple, banana, strawberry. Very good. Ah, vocês estão muito espertos no nome das frutas. Claro, né? A Emília que ensinou. Então, vamos ver, vamos comparar agora o tamanho das frutas que nós aprendemos? Olhem lá. Se for comparar só uma uva, só um grãozinho de uva, com uma maçã, a uva é big ou é small? É small, muito bem. The grape is small. And the apple is big, muito bem, very good. Agora, comparando banana com strawberry. Banana is big or small? Big, muito bem. Em comparação com o morango, a banana é big, é grande. E o morango é small. The strawberry is small. Very good. Agora um desafio para vocês. Vocês têm 2 minutinhos, 2 minutes, para procurar um objeto em sua casa, um objeto grande, big, e um objeto pequeno, small. Quero ver quem vai conseguir. Então, 2 minutinhos para procurarem um objeto grande e um pequeno e trazerem aqui. Conseguiram? Vamos ver, teve criança que foi procurar lá no quarto, que achou material escolar, né? Pegou um pencil como objeto small. Vamos ver os objetos small, primeiro os pequenos. Teve criança que pegou pencil, um lápis, ou uma pen, uma caneta, ou uma eraser, uma borracha, ou outros materiais ali pequenos.
Teve criança que foi na cozinha e pegou uma colher, uma spoon, ou uma knife, uma faca, né, ou um garfo. Teve criança que pegou um toy, um brinquedo pequeno, não é? E muitos outros objetos. E os objetos grandes, big? Teve criança que eu tô vendo ali que pegou a mochila, ou que pegaram uma bicicleta, uma bike, ou um brinquedo grande, uma bola grande, né? A big ball, uma bola grande. Teve criança que apontou para um móvel ali da casa, o sofá, que é grande, o sofá, ou a bed, a cama, ou a table, a mesa, né? Então, na nossa casa tem vários objetos ali que a gente pode fazer comparações de big e small, ok? Então, crianças, foi essa a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de ter aula com a Emília. Eu amei dar aula para vocês. Um beijo de boneca e bye, bye! Vem aí, literatura. Furos no Céu, de Lenice Gomes. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Diziam que da torre do palácio era possível colher ramalhetes de nuvens, rabiscos de pássaros, carneirinhos saltitantes. Essa história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram os seus pilões para amassar os grãos de milho no quintal da casa. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia. Tudo era mágico. Assim, trocavam mexericos e gargalhadas, narrando histórias que as levavam longe, longe. Naquele converseiro, o tempo ia passando e as histórias se derramando, feito um rosário de Aves Marias. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou a mão do pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. O céu tomou um susto ao ver aquele furo e desabou a berrar. Oh! Elas, de tão entretidas, nem ouviram e continuaram em sua conversa, pisando em seus pilões. Assim, um infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa verdadeira peneira. O céu irado, da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Ai! Ui! O grito chamou a atenção das mulheres, que olharam para o alto e disseram: vai chover! Disseram uma para outra: havia! Recolhe o milho, recolhe o pilão. Parecia uma cantoria. Indignado, o céu resolveu ordenar ao tambor em tom de autoridade: toque alto, por favor, atravesse as janelas, portas, chegue aos ouvidos das piladeiras, convidando-as a me olharem sobre as 7 luas que as iluminavam. Elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. Ai! E a cadência foi crescendo, crescendo. O céu achou bonita aquela dança, alegrava o seu universo, mas nada podia mudar a sua decisão de separar-se da terra. Ou subia, ou ficava todo furado. Foi subindo, 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 até chegar num lugar perfeito, não tão perto que alguém pudesse tocá-lo com a mão do pilão, e nem tão alto que ninguém pudesse vê-lo. E não é que ele sentiu saudades do tum-tum-tum do tambor?
do barulho dos grãos de pilão. Ai, as histórias das mulheres e as suas canções. Foi então que o céu teve uma ideia de transformar os furos que as mulheres haviam feito em estrelas, para que pudesse continuar espiando as coisas da terra. Satisfeito? O céu sorriu e foi contando essa história de aldeia em aldeia, com a intenção de que ela se espalhasse pelo mundo e pudesse ser contada e recontada onde houvesse alguém que quisesse escutá-la. Assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas no céu, pontinhos luminosos no azul para iluminar a África. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu cai na terra, ei, tá caindo fulô.